Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Como eu falei para vocês, eu estou tendo problema com computadores e hoje eu peguei um computador emprestado do meu filho. Ele tá no trabalho dele lá, ele não veio para casa, então eu estou usando dele. Eu já comprei o computador e acredito que mais, talvez, 1, 2 semanas eu já esteja com essa questão resolvida, ok? Então, espero que todos estejam bem. Só a título de relembrar, o computador eu comprei na Dell, no site da Dell, e eu estava olhando o acompanhamento, teve uma parte lá que eles foi para fabricação, pelo que eu entendi, mas parece que no dia 23 já vai estar com todo o pedido pronto. E aí, dia 23 é sexta-feira agora. Então, eles devem postar na segunda-feira. Na transportadora, deve chegar aqui terça ou quarta-feira e da semana que vem. E aí começa a parte de instalar software, colocar no sistema, né? Então, semana que vem eu consigo resolver isso aí, e aí sem ser a semana que vem, na outra a gente já consegue fazer a aula síncrona. Enfim, são coisas que acontecem e eu peço a compreensão de todos e espero que todos estejam bem, tá? Semana passada eu deixei um vídeo para vocês assistirem, né, sobre o nosso conteúdo, e hoje nós vamos dar a sequência, né? O nosso curso tem 170 slides e eu já estou chegando na casa dos 90. Então, a gente não está tão atrasado assim. Então, vamos continuar aqui. Bom, na última aula que nós gravamos, né, nós estávamos falando do princípio do poluidor e pagador, e nós falamos sobre a responsabilidade civil ambiental, né? E aí faltou só falar dessa parte aqui, né? A responsabilidade civil ambiental, ela vai emprestar a sua estrutura lá do direito civil, da parte da responsabilidade civil, e a única diferença é que a obrigação de você recuperar o dano ambiental, a poluição, ela dispensa a ocorrência da culpa, aliás, minto, da prática de um ato ilícito. Você pode ter feito tudo certinho, tudo dentro das normas, mesmo assim, gerou dano ambiental, virá a sua obrigação de reparar o dano. Tá? Lembrando sempre que a prioridade será a reparação específica, né? Ou seja, do próprio dano, a própria degradação da qualidade ambiental, né? O próprio problema ambiental, dano no meio ambiente. Ok? Então, a classificação dos danos. Muitas são as formas de classificar os danos e iremos adotar o nosso estudo da classificação em função do objeto, ou seja, em função dos seus efeitos patrimoniais e extrapatrimoniais. Patrimoniais são chamados de materiais, extrapatrimoniais são chamados de morais. Em se tratando de direito ambiental, temos que a poluição poderá produzir consequências patrimoniais e extrapatrimoniais, podendo as mesmas se dar de forma isolada ou cumulativamente, não se esquecendo que a reparação e indenização do dano ambiental não afasta a prioridade da reparação do dano in natura, do próprio dano ambiental. Se derrubou a árvore, você vai lá e vai plantar uma outra. Tá? E cuidar do desenvolvimento vegetativo dela. Então, só para a gente entender essa questão do que é um dano material, o que é um dano extra patrimonial, né? São divisões do conceito científico de dano. Material é tudo aquilo que você possa quantificar em quantidade, em dinheiro, né? Por isso que eu coloquei essa barrinha de ouro, tá? Então, vamos imaginar que você derrubou 20 árvores, tá? Sei lá, aconteceu um problema lá e você
o teu caminhão lá da tua empresa perdeu o controle, saiu da estrada e derrubou, sei lá, 20 árvores de uma reserva ambiental. Então, o que que é o dano material aí? É você repor toda aquela questão lá. Isso é medido em espécie, né? Em dinheiro. Olha, você vai plantar tantas árvores dessa essência, tantas árvores dessa essência, você vai fazer um PRAD, né? É um projeto de recuperação de área degradada, isso tudo vai custar tanto, né? E você vai pagar por isso, tá? Então, o patrimônio no âmbito material é isso, é tudo aquilo que você possa quantificar e representar em dinheiro, em espécie, tá? E tem aquele que você não consegue quantificar em dinheiro, tá? Esses aí são os danos morais, tá? Ele se divide, só que eu estou pegando direito civil, tá? Em objetivo, que é relacionado à imagem, aí tanto a pessoa física quanto a jurídica tem esse direito à imagem, e o subjetivo, que é referente, está relacionado ao afeto, à intimidade. Aí só a pessoa física é portadora do patrimônio moral subjetivo, tá? Então, por exemplo, se você usa indevidamente uma imagem de alguém, né, ou causa danos à imagem de alguém, porque você falou mal, você expôs uma situação numa rede social que não deveria expor, você está atingindo a imagem de alguém, que pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, né? Você vai estar cometendo dano, você vai estar praticando dano a essa imagem, você poderá ser condenado a indenizar. Essa questão do dano moral, normalmente, é o Poder Judiciário que vai fixar o quantum da indenização, tá? Bom, com relação ao dano moral ambiental, normalmente, bom, quem é que é o titular para buscar a reparação de um dano moral ambiental? O Ministério Público, tá? Então, o Ministério Público entra com uma ação civil, né? Buscando a reparação de um problema ambiental, de um dano ambiental, e requer nessa ação que o poluidor seja condenado em dano moral ambiental coletivo, por exemplo, em proveito da coletividade. E aí, se o judiciário se convencer da tese apresentada pelo Ministério Público, na sentença ele pode fixar esse valor, tá? Normalmente, esses valores, quando o poluidor é uma pessoa jurídica, os valores são estratosféricos, são bem altos, por conta do efeito pedagógico que se busca nesse tipo de condenação, para que esse tipo de situação não se repita mais, tá? Então, isso é muito importante, né? Continuando no princípio do poluidor pagador, tá? Aí o Fiorilo vai dizer, eu acho que eu acho que isso aqui eu já até falei para vocês na aula passada, tá? Então, dano material, ele vai estar relacionado aos prejuízos que possam ser mensurados monetariamente. Sim, eu lembrei, eu já falei, já passei por esses slides, tá? Bom que é uma revisão. Bom, dano moral é uma lesão que vem ofender determinado interesse que não seja corpóreo, né, que não seja material, que não traduza nos seus aspectos físicos. De qualquer brasileiro estrangeiro, aqui ele está dando a fundamentação doutrinária do porquê do dano moral, tá? E o dano à imagem, ok? Então, consiste em uma lesão que vem atingir determinado interesse vinculado à reprodução das pessoas humanas de forma individual ou coletiva, com reflexo no campo individual, meta-individual, constituída pela ofensa de valores tutelados pela Carta Magna, pela Constituição, ligados à pessoa antes referidos e que, de alguma forma, afetem a representação da forma do aspecto do ser de qualquer brasileiro ou estrangeiro residendo no país. Vamos supor que você faça uma manifestação e você pegue uma imagem de um santo e quebre na rua, tá? Então, você está causando uma lesão ao nível de dano moral
a imagem, tá? Porque atinge valores de um grupo de pessoas que é protegido por lei, tá? Aqui, novamente, ele vai falar da solidariedade passiva, tá? E aí, quem é que poderá ser condenado a reparar tanto a questão in natura, né? A reparação específica, como também uma questão de um PRAD, de repor uma vegetação, ou repor uma quantidade de indivíduos num determinado local, de um bioma, né? Flora e fauna, né, que eu estou falando. Então, ele vai dizer o seguinte, que todos estão legitimados a serem responsabilizados a essa reparação, tá? E são legitimados do ponto de vista passivo, né? Que vai receber a sanção para fazer essa reparação, ok? Isso está lá no artigo 225, quando ele fala cabendo ao poder público e esse artigo conectivo, né? Esse ezinho aqui, ó, que eu destaquei, é que gera a solidariedade passiva e todos os seus efeitos, tá? Bom, a questão da obrigação, direito e obrigação, eu costumo dizer que é um binômio, né? Todo direito corresponde a uma obrigação, como as duas faces de uma moeda, você não consegue separar as faces da moeda, tá? Então, de um lado, eu tenho direito, a gente chama o direito de credor, então quem que vai ser o credor de uma indenização sob aspecto moral? Vai ser a sociedade. Quem que vai representar esse credor? O Ministério Público, tá? A obrigação, então, todo direito corresponde a uma obrigação, tá? É o outro lado, a outra face da moeda, tá? E aí eu chamo isso aqui de devedor. Eu poderia chamar isso aqui de poluidor, tá? Fazendo um reflexo aqui para o direito ambiental, porque isso aqui é a estrutura do binômio obrigação, né? Então, aqui eu poderia colocar poluidor, não estaria errado, tá? Solidariedade ativa, dois ou mais credores. Solidariedade passiva, dois ou mais devedores. No caso aqui, dificilmente vai ter uma solidariedade ativa, porque vai ter só um membro do Ministério Público, seja ele estadual ou federal, buscando a proteção perante o Poder Judiciário do bem ambiental. Agora, aqui no polo passivo, eu posso ter mais de dois ou mais poluidores, ou seja, devedores. Aí, no caso, vai ocorrer a solidariedade passiva. Essa questão da solidariedade, ela vai assumir importância com relação ao cumprimento da obrigação, no caso da solidariedade passiva, tá? O credor, que neste caso aqui, eu vou até colocar aqui como MP igual sociedade, tá? É sociedade que ela é credora. Tá? Então, o que que acontece? O credor, que é a sociedade representado pelo Ministério Público, no momento de fazer a reparação ambiental, ele pode escolher quem que vai fazer.
Esses são os efeitos jurídicos da solidariedade passiva. Pode ser um dono de uma grande empresa, né? Desculpa, uma grande empresa, pode ser o órgão do Estado, ou o órgão do município, ou o órgão federal, ele escolhe. Porque tanto o poder público quanto o polidor em si, a coletividade, estão vinculados pela solidariedade passiva a fazer a reparação do dano ambiental. Tá? Então, é por isso que a gente fala dos efeitos da solidariedade passiva, porque o Ministério Público poderá escolher quem é que vai repor o dano ambiental, e depois essas pessoas entre si se resolvem, tá? Através de um processo que a gente chama de ação regressiva. Se o órgão do Estado foi que fez a reparação ambiental, ele entender que não era devido, ele faz, cumpre a decisão judicial e depois pega todas as despesas e cobra do eventual polidor em ação autônoma, que a gente chama de ação regressiva. Tá? De toda forma, o bem ambiental foi socorrido, digamos assim, reparado. Pronto, vamos para frente. Então, é como eu disse, né? Um binômio, as duas faces da mesma moeda. Você não consegue se separar direito e obrigação. Então, toda vez nas ciências jurídicas que eu falar de direito, pode ter certeza que existe uma obrigação correlata. Tá? A prática nos informa, agora aqui já é o princípio da prevenção, encerramos o princípio do poluidor-pagador. A prática nos informa de maneira que a maioria dos danos ambientais são irreversíveis ou irreparáveis. Como reparar ou recuperar uma espécie extinta? Essa era a dúvida que se tinha, né? Talvez no futuro a engenharia genética consiga reparar uma espécie extinta, mas no momento em que se debatia e no momento em que veio a Constituição, que é 1988, isso aí não, era impossível, né? Portanto, a prevenção se reveste de uma importância ímpar para se evitar danos irreversíveis ou irreparáveis, tá? Decorrente da ação ou omissão humana, tá, gente? Aquilo que for fato natural não é poluição. Lembramos lá o conceito do que é poluição. O sistema jurídico, atento às limitações tecnológicas e científicas, né? Muitas vezes nos informa ser impossível reverter um dano ambiental ou mesmo sua reparação, vão impor ao poder público que atue preventivamente, no sentido de, antes, identificar um provável dano irreversível e irreparável, e, em função dessa identificação, preveni-lo. Como que vai prevenir? Não autorizando a atividade econômica. Tá? Então, veja bem, os estudos ambientais vão apontar o nível do impacto ambiental de uma determinada atividade num determinado local. Se o estudo ambiental apontar por uma eventual degradação da qualidade ambiental que seja irreversível, que seja tão cara que é irreparável, o poder público poderá negar a atividade nesse local. Tá? Tranquilo? O princípio da prevenção, ele vai começar a ser, digamos assim, moldado, né? Vai ter a sua gênese, vai ser semeado quando da reunião do Encontro Mundial da ONU no Rio em 1992, 20 anos depois da primeira, que foi em Estocolmo. E nesse encontro do Rio de Janeiro, né, saiu a declaração final desse encontro, e na declaração do Rio de Janeiro veio o princípio número 15. Tá? Então, você veja que a ONU, gente, ela não tem poder para impor uma decisão a qualquer um Estado, qualquer nação que faça, que seja membro da ONU. Ela orienta cada Estado, porque ele tem o poder de autodeterminação, ele edita as suas leis. Tá? Então, a ONU não tem essa força.
E nem deve ter, senão você suprime o conceito de soberania, ou seja, você patrola um determinado país, um determinado estado, né? E isso dá margem para grupos econômicos fortes imporem a sua vontade, que nada mais é do que uma situação de totalitarismo. Pode ser de direita, pode ser de esquerda, pode ser econômica, pode ser religiosa. Qualquer forma de totalitarismo não é legal. Tá? Por mais bonitinho que seja o discurso. Para proteger, olha aqui o princípio 15 da Declaração do Rio de Janeiro sobre o meio ambiente e desenvolvimento no encontro de 92. Para proteger o meio ambiente, medidas de precaução devem ser largamente aplicadas pelos estados, aí quando o estado, letra maiúscula, nações, tá? Países. Nação vem antes do estado. Segundo suas capacidades. Então, ele respeita a realidade social, a realidade cultural e a realidade econômica de cada estado. Em caso de risco de danos graves e irreversíveis, a ausência de certeza científica absoluta não deve servir de pretexto para demorar, procrastinar é demorar, na adoção de medidas efetivas visando a prevenir a degradação do meio ambiente. Então, aqui eu queria, fazendo um paralelo com o direito penal, que diz que, em dúbio, na dúvida, pró réu, a dúvida é favorável ao réu, aqui em dúbio pró meio ambiente. Então, na dúvida, não deixe uma atividade econômica acontecer para prevenir uma degradação do meio ambiente. Isso aí abre margem a muita subjetividade, gente. Muita subjetividade, tá? Você pega aí uma ONG que é financiada não sabe por quem, com dinheiro não sabe de onde que é, e que tem interesse naquela atividade econômica, mas que não quer que outras pessoas desenvolvam essa atividade econômica, essa ONG que está atendendo interesses outros, vem com um discurso de dizendo, tem dúvida aqui, então vamos prevenir uma eventual degradação do meio ambiente cultural, porque pode ofender uma comunidade que existia aqui, que não existe, e de fato os antropólogos não conseguem nem provar que existia, para que você não passe uma linha de transmissão aqui, para que você não construa uma hidrelétrica, para que você não ponha uma estrada de ferro. Então, assim, é muito complicada essa questão por abrir subjetividade. Tem gente dentro do inferno, está cheio de gente bem intencionada, tá? Reza a lenda. Tá? Então, vamos lá. O que o Fiorilo fala? Quando o artigo 225 da Constituição impõe como dever ao poder público e toda coletividade proteger e preservar o meio ambiente, não só para as presentes como para as futuras gerações, informa que se faz necessário criar no país uma consciência ecológica instrumentalizada através do estabelecimento de uma política de educação ambiental. Então, a educação ambiental, ela, de forma reflexa, ela atende o princípio da prevenção, tá? Bem como a adoção de outros instrumentos que possibilitem a prévia constatação de um dano ambiental irreversível e irreparável para evitá-lo. E a RIMA, EIVE, manejo ecológico, tombamentos, liminares, sanções, são todos instrumentos que existem, uns mais complexos, outros menos, para se atender o princípio da prevenção. Ou então que estabeleçam parcerias de prevenção ambiental, incentivos fiscais, atividades conservacionistas ambientais. Ok? Então, essa é a justificativa doutrinária do princípio da prevenção. Tá? Tranquilo? O professor Milaré, ele diz o seguinte, nós temos o princípio da prevenção e também temos o princípio da precaução. Tá? Os dois são diferentes.
tá? Os dois são diferentes, tá? De maneira sintética, podemos dizer que a prevenção trata de riscos ou impactos já conhecidos pela ciência. Aqui, ó, isso aqui que é importante a gente prestar atenção. Tá? Riscos ou impactos já conhecidos pela ciência. Tá? Ao passo que a precaução, então, isso aqui ele está falando da prevenção. A prevenção trata de riscos e impactos já conhecidos pela ciência. Você sabe que tem, então vamos precaver. Prever. A precaução se destina a gerir riscos ou impactos desconhecidos. Aqui que eu falo que entra muita subjetividade. Tá? Então, aqui que é a diferença, o professor Milaré é muito feliz nessa diferença. Ele diz, ó, existe o princípio da prevenção para você administrar e gerir impactos que a ciência já conhece. E existe o princípio da precaução, tá? Fazendo uma diferença, que são riscos ou impactos que são desconhecidos. Essa aí abre muito, que é aquilo que eu falei, abre muita subjetividade, porque vai da cabeça de quem está dizendo, né? Em outros termos, enquanto a prevenção trabalha com risco certo, a precaução vai além e se preocupa com risco incerto, ou ainda a prevenção se dá em relação a perigo concreto, ao passo que a precaução envolve perigo abstrato. Tá? Então, vamos para frente. Vamos para frente que atrás vem gente. Desculpa, pessoal. Então, aqui o professor Milaré, na obra dele, lá nas páginas 823 e 824, vai falando, tá? O princípio da prevenção deve ser aplicado sempre que o perigo do dano é certo, ou seja, quando a ciência apresenta elementos seguros para afirmar que uma atividade é efetivamente perigosa, de tal sorte que o mero risco de que a atividade produza dano ambiental, cuja reparação seja incerta e excessivamente onerosa. A prevenção é melhor quando não é a única solução. Tá? Se tiver mais de uma solução, aí ela vai para o segundo plano. Já o princípio da precaução será aplicado quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta para apontar a inexistência de riscos e impactos ambientais à saúde das pessoas ou animais, proteção e flora. Tá? É muito controverso isso. Eu estou explicando para vocês porque está no livro, vocês vão buscar, né? Mas é bem controvertida essa questão. Os tribunais debatem muito isso aí. Não é unânime a questão da precaução. Princípio da participação, um outro princípio do direito ambiental, tá? Bom, aí a participação é o que é? Uma ação conjunta entre poder público e a coletividade no sentido de proteger e preservar o meio ambiente, tá? Ecologicamente equilibrado, né? Como resultado, as organizações ambientalistas sindicais, das indústrias, do comércio, da agricultura, tantos outros organismos estão legitimados para proporem ações civis públicas para a preservação e proteção ambiental. Isso também não é muito, é bem controverso, tá? Tem alguns tribunais que aceitam, tem outros que não aceitam. Eles entendem que apenas e tão somente aquelas pessoas que estão elencadas na lei da ação civil pública que podem manejar uma ação civil pública com vistas à preservação da proteção ambiental, tá? O princípio da participação está estruturado em dois pilares, informação e educação ambiental, como instrumentos de garantia de um estado ambiental de direito. Aqui eu já estou entrando já na educação ambiental. Aquele parágrafo anterior está falando de uma situação em que você vai, além do Ministério Público, outros organismos possam manejar uma ação civil pública no Poder Judiciário. Tá? O judiciário ele é bem mais restrito a isso, tá? Embora a doutrina conste, a jurisprudência ela não é pacificada com relação a isso.
Já na questão da informação ambiental, ou da educação ambiental, que também faz parte do princípio da participação, não, isso é tranquilo, é pacificado esse entendimento, tá? Né? Então, aqui, ó, onde que vem o princípio da participação com relação à informação ou à educação ambiental? Está no próprio artigo 225, no inciso 6º do seu parágrafo 1º, né? Então, o parágrafo primeiro diz, ó, para eu assegurar a efetividade do que está constante aqui no caput, lá em cima no artigo, eu preciso promover, entre várias ações, eu preciso promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Então, por exemplo, o nosso curso, de certa forma, ele está cumprindo o princípio da participação, tá? Quando a gente aprende direito ambiental, nós estamos, de certa forma, promovendo uma educação ambiental. A informação ambiental, também prevista nos artigos 6º, parágrafo 3º e 10 da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, tem por objetivo a construção de uma consciência ambiental, social, de tal sorte que o texto funcional informa ser direito inalienável o direito à informação, que é o artigo 220 e 221, tá? Então, veja que esses dois artigos aqui, ó, e eles são muito interessantes, pessoal. Deixa eu botar um quadradinho aqui, tá? Que é o direito à informação. O direito à informação é um direito do cidadão, é direito de cidadania. Não é o direito da imprensa. A imprensa usa os artigos 220 e 221 como assim, se eu sou da imprensa, eu tenho direito a direito de imprensa com base no artigo 220 e 221. Não. O artigo 220 e 221 está se referindo ao cidadão, ao destinatário da informação. Tá? Então, parece que houve uma releitura aí meio esquisita por alguns veículos da imprensa do Brasil com relação ao direito à informação. Tá? Então, lembre-se, o artigo 220 e 221 da Constituição Federal, que fala do direito à informação, dos brasileiros terem acesso à informação, seja ela de qual for e por qualquer meio, é um direito de exercício de cidadania. Tá? Então, não é o direito da imprensa ou do blog, tá? O direito é do destinatário. Por isso que a informação ela tem que ser verdadeira. Né? Os grandes jornais, os jornais e revistas que são historicamente consolidada na sua história, em todas as matérias que eles publicam, que eles veiculam, eles se limitam a narrar os fatos. Isso não quer dizer que eles não possam emitir opinião. E aí vai ter as colunas e os editoriais que são para... os editoriais é para que o editor-chefe opine sobre um determinado assunto, e as colunas para que os colunistas opinem sobre determinado assunto. Fora isso aí, que é a parte opinativa, né, o restante tem que ser meramente informativo. Por quê? Exatamente por conta desses dois artigos da Constituição, tá? Em que o destinatário do direito à informação são os cidadãos. Da mesma forma como eu falei de matéria, eu estou falando também da educação ambiental. Tá? Quanto mais informação ambiental for passado para a sociedade sem nenhum viés ideológico, diga-se de passagem, ele vai funcionar como um catalisador, ou seja, ele vai acelerar o estabelecimento de uma consciência ambiental, que é muito bom, diga-se de passagem. Tá? Então, fazer coleta seletiva de lixo é sensacional, desenvolver tecnologias para que se evite os aterros sanitários, né, também é sensacional. Então, não é você não debater o meio ambiente, né, para fins de protegê-los e preservá-los. É debatê-los para fins de protegê-los e preservá-los no interesse da sociedade brasileira.
não no interesse externo. Essa é a consciência ambiental mais importante que eu imagino que vocês devam desenvolver, tá? Princípio da participação. Continuando. Educar ambientalmente, diz o professor Fiorino, resulta na redução dos custos da prevenção e preservação. Por quê? Porque se as pessoas, por si só, começarem a fazer em massa a coleta seletiva do lixo, por exemplo, e aí já destinar metais para um lado, metais ferrosos para outro, alumínio para outro, já separados, você vai diminuindo a questão, o impacto ambiental e a questão, os custos da prevenção e da preservação. Tá? Eu vi uma reportagem no domingo, eu achei muito interessante, de um condomínio na cidade de São Paulo que eles estão fazendo a compostagem do lixo úmido deles. Então, todos os restos de alimentos, eles estão fazendo compostagem, essa compostagem vira em extrato, substrato, né? Em 20 dias, aliás, em 2 meses, vira um substrato, e esse substrato eles usam para uma horta do próprio condomínio, e tudo que a horta produz, eles devolvem para o condomínio, para os moradores. Tá? Então, do ponto de vista ambiental, é sensacional essa solução que eles fizeram. Né? Eles estão deixando de jogar 700 quilos por dia de alimentos no aterro sanitário e está voltando para eles como alimento. Tá? Então, aquilo que ele ia jogar ia custar para o município de São Paulo, eles estão produzindo hortaliças. Está reduzindo o custo das famílias. Então, assim, muito interessante aqui. Achei muito interessante mesmo. Até imaginei ver se eu consigo ter um espaço no meu condomínio e propor aqui no meu condomínio uma situação dessa. Achei bem bacana essa ideia. Se mostra como elemento de efetivação do princípio da prevenção, tá? Porque se todo mundo está tomando, está mudando os seus hábitos no sentido de evitar o dano ambiental o máximo possível, né? ou evitar ao máximo os impactos ambientais, aí eu já não estou mais nem falando de dano, mas estou falando de impacto, né? O lixo não é um dano, é um impacto. Né? Por quê? Porque nós produzimos lixo. Não tem como não produzir lixo. Você utilizou um bem de consumo, você vai ter no final dessa utilização, principalmente os bens consumíveis, você vai produzir resíduos. Tá? Isso não é poluição, isso é impacto. Estabelecer uma consciência ecológica voltada à utilização de tecnologias limpas, né? O debate que está tendo, né, na taxação do ICMS em cima de quem tem usina solar, uma geração limpa de energia elétrica, longe de ser a mais eficiente, do ponto de vista do rendimento, mas do ponto de vista ambiental é muito interessante. Tá? Para o país é muito bom, porque você alivia o sistema, porque para a economia crescer eu preciso atender à demanda crescente de energias, quaisquer que sejam as modalidades de energia, a elétrica é uma delas. Tá? Estimula o princípio da solidariedade, meio ambiente bem único, indivisível e titulares indefinidos. Então, as pessoas começam a agir de forma solidária. Efetiva o princípio da participação e envolvimento do poder público e da coletividade na preservação e defesa do meio ambiente. Então, a educação ambiental é fundamental nesse sentido. E o professor Fiorino foi muito feliz, né, quando ele consegue ler e passar essas 5 consequências, 5 situações que decorrem de uma educação ambiental. Muito bom. Bom, aí o que acontece? Dentro dessa ideia
de se desenvolver uma consciência ecológica em defesa da preservação do meio ambiente, foi estabelecida a Lei da Política Nacional da Educação Ambiental, em 1999. Essa lei aí, ó, a lei, deixa eu destacar aqui. Então, a gente não se restringe apenas então somente na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, está aqui, ó. É Lei da Política Nacional da Educação Ambiental, Lei 9.795, de 1999. E vamos ver o que está lá no seu artigo 1º. Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltados para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Tá? Então, todos esses processos que possam trazer essa consciência de conservação do meio ambiente é o que a gente entende por educação ambiental. E isso é uma definição da lei. Tá? Informa ainda a lei que a educação ambiental deve ser, aspas, aí é o texto da lei, articulada em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal ou mesmo não formal. Então, novamente, o nosso curso atende à Lei da Política Nacional da Educação Ambiental. Não está na nossa grade à toa. Continuando no princípio da participação. A Política Nacional Ambiental veio reforçar que o meio ambiente ecologicamente equilibrado deve ser defendido e preservado pelo poder público e pela coletividade, o que importa dizer que é um dever de todos, pessoas físicas e jurídicas, por intermédio da construção de valores sociais, de conhecimentos, habilidades, atitudes voltadas à preservação desse bem pela implementação da educação ambiental. É como o professor Fiorilo está explicando por que veio essa lei chamada Política Nacional da Educação Ambiental. Bem tranquilo da gente compreender isso aí. Princípio da ubiquidade, tá? Esse princípio ele é muito interessante. Acho que é o único ramo do direito que tem esse princípio, né? Esse princípio diz o seguinte, tá? Toda vez que o Estado estiver desenvolvendo, ainda estiver na parte de estudos, desenvolvendo uma ação ou uma legislação que tenha potencial de causar danos ambientais ou grandes impactos ambientais, poderá o Ministério Público, usando do princípio da ubiquidade, intervir nesse processo de forma antecipada, determinando que sejam feitas alterações, e aí, só falar, do jeito que está aqui não pode, tem que alterar. Aí o poder público faz as alterações, devolve o Ministério Público para ver se é isso mesmo, até que se atinja o menor impacto ambiental possível. Tá? Então, até o processo legislativo pode o Ministério Público intervir no Poder Legislativo, e é a única hipótese que isso é possível, no sentido de dizer, ó, essa lei que vocês estão editando não pode ser aprovada dessa forma, tem que alterar, porque isso aqui pode causar tais impactos ao meio ambiente, tá? Então, assim, é um princípio, é uma ferramenta fortíssima à disposição do Ministério Público, lembrando que o Ministério Público é o advogado da sociedade, é o representante da sociedade. Então, aí o que o professor Fiorilo fala? Aspas, este princípio vem evidenciar que o objeto de proteção do meio ambiente
localizado no centro dos direitos humanos, deve ser levado em consideração toda vez que uma política, atuação, legislação sobre qualquer tema, atividade, obra, etc., não é ECT, é ETC, tiver que ser criada e desenvolvida. Isso porque, na medida em que possui como ponto cardeal a proteção constitucional da vida e da qualidade de vida de todos os seres vivos, né, em especial os seres humanos, tudo que se pretende fazer, criar ou desenvolver deve antes passar por uma consulta ambiental. Enfim, para saber se há ou não a possibilidade de que o meio ambiente seja degradado. Dessa forma, observa-se que o direito ambiental reclama não apenas que se pense em sentido global, mas também que se haja, que se atue em sentido local, pois somente assim é que será possível uma atuação sobre a causa de degradação ambiental e não simplesmente sobre o efeito. Tá? Então, você veja que esse princípio da ubiquidade é muito interessante. Está saindo uma lei lá que vai atingir o país inteiro. Alguém pode falar, opa, para o cerrado, isso aqui não é bom. Tá? E aí vai fazer todo um pensamento, uma análise ambiental para se evitar que realmente para se constatar se aquele temor de vir um impacto ambiental muito forte para o bioma cerrado, eu dei um exemplo, aconteça, e aí o que pode ser feito de alteração nesse projeto de lei ou nessa política para minimizar esse impacto negativo ao bioma. É isso que é o princípio da ubiquidade, é uma ferramenta fabulosa. Responsabilidade pelos danos ambientais. Então, nós encerramos os princípios do direito ambiental. Tá? Então, está lá no parágrafo 3º lá do artigo 225. Quando a gente estudou lá o artigo 225, eu falei, não é só isso aqui, vai ter mais coisas debaixo desse artigo. Nós estudamos só o caput, só a cabeça. Tá? Então, está lá o parágrafo 3º. Esse símbolozinho aqui, gente, é o símbolo de parágrafo. Eu vou dar uma destacada aqui, ó, tá? Esse símbolo aqui, ó. A gente não escrever parágrafo 3º, põe esse símbolo. Tá? Então, vamos lá. As condutas e atividades consideradas lesivas vão causar lesões, né? Vão causar poluição ao meio ambiente, sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais, tá? Sanções penais, ou seja, prisão, sanções administrativas, que vai desde multa até a cassação da atividade econômica. E aqui vem, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Então, você veja que uma poluição pode causar 3 tipos de consequências: penais, administrativas, além da responsabilidade por reparar os danos ambientais. A Constituição nos informa que as condutas e atividades que resultem danos ao meio ambiente, ou seja, poluição, impõem aos infratores sanções penais, administrativas e civis. Civis é a reparação do dano causado. Em outras palavras, de um único ato lesivo ao meio ambiente pode resultar 3 sanções de forma cumulativa. Isso aí, até antes desse artigo 225, parágrafo 3º da Constituição, isso era impossível no direito, tá? Se você estava respondendo por uma ação sua, uma ação penal e uma ação civil, se você fosse absolvido na civil, automaticamente você era absolvido na penal. Quando veio o direito ambiental, isso aí mudou no Brasil, tá? Bom, competência em matéria ambiental. Quem é que tem competência para atuar com relação a questões ambientais e até mesmo para legislar sobre direito ambiental, tá? Bom, com relação à fiscalização, à proteção do meio ambiente, a Constituição Federal, ela
ela impõe, né, ela propõe uma competência material comum. Então, tanto a União como as unidades da federação, que são os estados mesmo, Mato Grosso, Distrito Federal, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Tocantins, então são unidades da federação. O Distrito Federal é uma unidade da federação e o município também é uma unidade da federação. Então, União, unidades da federação, Distrito Federal e municípios para a consecução, para a realização da proteção e preservação do meio ambiente. Não se trata de faculdade, mas sim de dever público. Então, não há uma opção, tá? Então, tá aqui. Isso aí está lá no artigo 23, que fala das competências materiais. A competência comum da União dos Estados, Distrito Federal e municípios. Aí, no inciso 6º do artigo 23, proteger o meio ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas. 7, preservar as florestas, fauna e flora. Né? Aí ele vai dizer o seguinte, leis complementares. A Constituição, para regulamentar melhor esse artigo e esses incisos, fixarão normas para a cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento econômico e bem-estar no âmbito nacional. Tá? O desenvolvimento econômico e social, óbvio. Tá? Não dá para você falar em qualidade de vida, em IDH alto, sem economia forte. Tá? Quando você ataca a economia, você aumenta a pobreza, o IDH cai. Aí aumenta doenças, aumenta a fome, né? Aumenta a miséria, tudo ruim. Tá? Bom, com relação à competência legislativa, quando vocês forem ler nos livros, tá? Na primeira vista, vocês vão imaginar que apenas e tão somente a União e os estados e o Distrito Federal podem legislar de forma concorrente sobre o meio ambiente. Porque o artigo 24 da Constituição diz, compete à União, os estados e ao Distrito Federal, ele não menciona os municípios. Legislar concorrentemente sobre floresta, caça, pausa, e aí vai embora. Então, por exemplo, se o município de Cuiabá fosse instituir uma lei que falasse de pesca, no primeiro momento, você iria imaginar que, opa, o município de Cuiabá não tem competência para legislar sobre essa matéria, porque o artigo 24 da Constituição não falou, não disse muito claro. Então, por não ter aberto aos municípios, não poderia, então, legislar sobre o meio ambiente, tá? Proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico, paisagista, responsabilidade pelo dano ao meio ambiente, ao consumidor, bens de direito, valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Então, veja bem, tá? Recursos naturais, defesa do solo, conservação da natureza, proteção ao meio ambiente. Então, na primeira leitura, imagina-se que só a União, os estados e o Distrito Federal poderiam legislar sobre essas questões ambientais. Tá? No entanto, o próprio artigo 24, nos parágrafos 1º e 2º, tá? Ele diz o seguinte, no âmbito da legislação concorrente, competência à União limitar-se a estabelecer normas gerais. A competência da União para legislar sobre matérias gerais não inclui a competência suplementar dos estados. Tá? Então, aqui ele está dizendo, ó, a União não pode legislar sobre o meio ambiente de forma específica, apenas em normas gerais, aí cada estado, porque conhece o seu bioma, a sua realidade, pode ser mais específico, tá? Em termos disso. O artigo 30, no entanto, diz o seguinte, que os municípios podem suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Então, por exemplo, existe uma lei federal chamada Estatuto da Cidade. É uma lei de caráter geral. E ele vai dizer mais ou menos, em regras gerais, como que as cidades devem se organizar para se desenvolver, como que ela pode formar aglomerado urbano. Né? Então, tipo assim, se não houvesse o aglomerado urbano de Cuiabá e Várzea Grande, não teria aquele ônibus que sai de Várzea Grande e chega para Cuiabá.
Teria só ônibus circulando na cidade de Várzea Grande e ônibus circulando na cidade de Cuiabá. Não teria essa integração. Então, o Estatuto da Cidade, vendo essa realidade, falou, olha, os municípios podem formar aglomerados urbanos para achar soluções que sejam comuns a todo esse aglomerado. Tá? Então, em razão do inciso 2º do artigo 30, os municípios podem. Então, em razão, por exemplo, desse Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, o município de Cuiabá tem duas leis que versam especificamente sobre direito ambiental no município de Cuiabá, que é a lei do zoneamento urbano e a lei de uso e ocupação do solo urbano. Tá? Lembrando, onde tem ser humano, é meio ambiente também. E nós, quando nós estudamos a classificação do meio ambiente, nós vimos que ele se divide também em meio. O segundo meio ambiente que nós falamos foi do meio ambiente artificial, que é a antropização do meio ambiente natural nos seus espaços públicos, ruas, praças e tudo mais, e nos seus espaços privados, que são as casas, as lojas, aquilo que é teu, que você pode permitir alguém ter acesso ou não. Ok? Então, em resumo, todos os entes da federação podem e devem, de forma concorrente, fazer a fiscalização do meio ambiente, tá? E legislar para proteger o meio ambiente. Lembrando que o município é de forma complementar à sua legislação, não pode ultrapassar os limites da lei federal e nem da lei estadual, mas ela pode ser mais restritiva. Tá? Concluir Fiolim que, em linhas gerais, podemos perceber que a competência legislativa em matéria ambiental estará privilegiando a maior, mais efetiva preservação do meio ambiente, dependente do ente político que a realiza. Portanto, todos receber da Carta Constitucional a aludida competência. O que ele está querendo dizer aqui, e aí ele vai fazer remissão a todos esses artigos que nós vimos ali atrás, é o seguinte: vamos imaginar que eu tenha 3 leis diferentes, tá? Eu tenho uma lei federal, eu tenho uma lei estadual e eu tenho uma lei municipal, tá? Vamos imaginar que a lei federal diga o seguinte: olha, você pode pescar e transportar 100 quilos de peixe, não mais do que isso, tá? Então, vamos colocar aqui 100 quilos. Tá? Vou dar um exemplo. Aí vem uma lei estadual e diz assim, ó, aqui nos rios do meu estado você pode transportar 80 quilos de peixe. Pescador que não seja profissional. E aí vem o município e fala, não, não. 79. Eu tenho 3 leis que tratam da mesma matéria e que dão soluções diferentes. Nos outros ramos do direito civil, eu vou até mudar a cor daqui. Nos outros ramos do direito civil, tá? Você aplica a lei federal. Então, deixa eu te... A lei federal será por quê? Por conta da hierarquia das leis, tá? Então, isso se a matéria não for ambiental, tá? Bom, e se for ambiental? Eu vou colocar uma linhazinha aqui, amarela. Uma linha amarela. Uf, certo? Neste caso, tá? Se for uma matéria ambiental,
Em matéria ambiental, será aplicada a lei mais conservadora ambiente. A nossa meio ambiente. Show. Então, veja bem, nos outros ramos do direito, pode acontecer? Pode. Então, se houver um conflito de leis, aplica a federal. Se não, aplica a estadual, por último, a municipal. No caso aqui, como é matéria ambiental, será aplicada a lei mais conservadora ao meio ambiente. Então, qual que mais conserva o meio ambiente? É que você pode transportar 79 quilos. Neste caso, a lei municipal será aplicada. Tá? Tranquilo? Então, isso é muito importante vocês saberem. Então, em matéria ambiental, sempre será aplicada a lei mais conservadora, mais favorável à preservação do meio ambiente. Bom, nosso tempo estourou. Eu espero que vocês estejam bem. E andamos bem hoje. Assim que eu conseguir ter condições de produzir um conteúdo síncrono, com certeza a gente voltará. Fiquem todos com Deus, né? Vacinem-se, tomem os cuidados, as medidas preventivas possíveis para que ninguém aí passe o infortúnio de ter aí sérias consequências dessa pandemia. Tá bom? Até a próxima dia, até a próxima aula. Fiquem com Deus.